Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de formação de acordes. Tá? A gente começou no outro vídeo já a falar sobre isso e hoje a gente vai explicar o conceito de tríade. Eu podia ter falado isso já naquele outro vídeo, mas eu quis deixar em outro porque esse assunto é bem importante de ser falado com calma, né? Explicar o conceito. Então, o que são tríades? Né? Uma tríade, ela representa três notas, é a representação de três notas que formam um acorde. Então quem viu a nossa última aula, né, vai lembrar que a gente estava falando sempre, tanto no acorde maior como no acorde menor, a gente estava usando três notas, né, para formar esses acordes, que era o primeiro grau, a terça e a quinta. Né? A quinta era sempre justa e a terça era maior ou menor, né, dependendo se o acorde era maior ou menor. Essas três notas a gente pode chamar de tríade. Tá? A definição de tríade é justamente três notas que formam os acordes. Então a gente já conhece dois tipos de tríade. A tríade maior, que forma os acordes maiores, e a tríade menor, que forma os acordes menores. Tá? Além dessas duas tríades, a gente ainda tem a tríade aumentada, que no caso é formada, né, pelo primeiro grau, a terça maior e a quinta aumentada, né? Qual é a diferença dessa tríade para a tríade maior? A tríade maior, a quinta é justa. Na tríade aumentada, a quinta é aumentada, né? Então ela está mudando a quinta. Antes a gente mudava só a terça, né? A terça que era maior ou menor. A quinta era sempre justa. Na tríade aumentada, a quinta é que muda, a quinta é aumentada. E na terça diminuta, a gente tem a quinta diminuta. Então é formada pelo primeiro grau, a terça menor e a quinta diminuta, tá? Então, além dessas quatro tríades que eu mencionei, né? A tríade maior, a tríade menor que a gente já viu no outro vídeo, a tríade aumentada e a tríade diminuta que eu falei agora, ainda tem a tríade suspensa, mas eu prefiro não falar nesse vídeo agora porque eu quero dedicar um vídeo só para falar dos acordes suspensos, tá? Mas se a gente for olhar para esses quatro tipos de tríade, a gente pode ver que todos esses intervalos são intervalos de terça, tá? Como assim? Vamos pegar, por exemplo, uma tríade maior, tá? A tríade maior ela é formada pelo primeiro grau, né? O primeira justa, a terça maior e a quinta justa, tá? A gente já sabe que entre o primeiro grau e a terça maior tem um intervalo de terça maior, né? Óbvio. Mas qual é o intervalo entre a terça maior e a quinta justa? Essa distância, qual é o intervalo? Esse intervalo também é um intervalo de terça, vamos ver o porquê. Quando a gente está indo da distância do primeiro grau até a terça, a gente tem dois tons inteiros, né? A gente já sabe que esses dois tons inteiros representam uma terça maior. E a gente sabe que a distância entre o primeiro grau e a quinta justa é a distância de 3,5 tons, né? Isso a gente já sabe lá naquele vídeo que a gente viu da definição de diminuta, aumentada e justa, né? Dos graus. Então, já que a gente já sabe essas duas distâncias, a gente pode deduzir qual é a distância entre a terça maior e a quinta justa, né? É só subtrair ali os 3,5 tons dos dois tons e a gente vai ter 1,5 tons de distância. A gente sabe que a distância entre a terça maior e a quinta justa é uma distância de 1,5 tons, né? E essa distância de 1,5 tons, que intervalo que é esse? Né? É o intervalo de terça menor. Né? Porque o intervalo de 2 tons é uma terça maior, então 1,5 tons, um semitom abaixo, é uma terça menor. Então, entre a terça maior e a quinta justa, a gente tem um intervalo de terça menor. Então, a gente pode ver que na tríade maior, a gente tem uma terça maior, que é entre a primeira e a terça, né? Tem uma terça maior, e entre a terça e a quinta, a gente tem uma terça menor. Então, são duas terças, uma terça maior e uma terça menor. Elas formam a nossa tríade maior. Se eu fosse mostrar aqui todas as outras tríades, né, tanto a tríade menor como a tríade aumentada, diminuta, a gente ia ver que todas elas são formadas por terças, né? Tríade maior, terça maior, terça maior, terça menor, e todas as combinações formam essas tríades. E é isso que dá o nome da tríade, tá? Então uma tríade, ela é formada é uma formação de três notas, né, que formam um acorde, que caracterizam um acorde, onde o intervalo entre uma nota e outra é um intervalo sempre de terça. Pode ser terça maior ou terça menor. Tá? Essa é a definição de tríade. No próximo vídeo a gente vai ver a definição de tétrade. Tá? Então e lá a gente vai entender o porquê que existe essa definição de tríade, de tétrade, mas logo de cara já é importante destacar que não precisa ficar assim preocupado em memorizar, tá?
Uma tríade aumentada é a tríade formada pela terça maior e quinta aumentada. Não precisa ficar decorando o que é cada tríade. O importante é saber que as tríades mais importantes, né, são a tríade maior e a tríade menor, que são as responsáveis por formar os acordes maiores e menores. Sempre que a gente estiver falando de um acorde maior ou um acorde menor, a gente já tem que saber logo de cara que eles têm uma tríade dentro deles, né? Que fazem eles ser um acorde maior ou um acorde menor, tá? Essa é a coisa mais importante. Até lá quando a gente for trabalhar harmonização, improvisação, a gente vai falar de trabalhar as tríades, como que a gente pode trabalhar as tríades. Então a gente vai estar falando do quê? Das notas de formação dos acordes, né? A gente vai falar, quando a gente mencionar o conceito de tríade, já sabe, então são as notinhas, né, que formam os acordes e geralmente a gente vai estar falando dos acordes maiores ou menores, tá certo? Então, no próximo vídeo a gente vai explorar um pouquinho mais esse assunto, acrescentando uma notinha, formando as tétrades, tá? Então até o próximo vídeo.